os dados que você mostrou, eles são reais. A imprensa do mundo inteiro está falando muito mais mal do que bem do Brasil. Essa é a nossa realidade hoje. Quando nós tivemos aqui em 2010, Tomás, nós colocamos aqui o seguinte, que Copa do Mundo era vitrine ou vidraça. Sim. Esse é o conceito da Copa do Mundo. Um evento que tem uma audiência como tem a Copa do Mundo tem que ser visto dessa forma. Eu acho que o governo não viu dessa forma. O Bruno colocou o trabalho da assessoria de comunicação, o trabalho de marketing do Brasil foi lamentável, foi péssimo, né? Porque a imprensa funciona da seguinte forma, eu sou jornalista, né? E jornalista vive de informação, né? Se você oferece um pão bom, o jornalista vai divulgar o pão bom. Se você entrega um pão ruim, você vai pegar um pão ruim. Vou te dar alguns exemplos de algumas questões que são essenciais, corroborando aí com essa imagem. Durante a Copa das Confederações, teve uma imagem no Recife de um ônibus da seleção do Uruguai indo treinar e o ônibus derrapava numa via perto de Paulista porque não conseguiu chegar até o local do seu treinamento. Essa imagem correu o mundo. A imagem que existe no Brasil de qualquer pesquisa é que o Brasil é um país de índio, um país de, né, que está no meio de uma floresta, que tem cobra na rua. E aí as pessoas veem aquela imagem, já fica uma imagem negativa. Segunda coisa, isso aconteceu também num hotel lá do Recife. Eu estou usando dois exemplos do Recife, mas não é nenhuma perseguição. Mas foi gozado porque como as coisas acontecem, acabam virando problemas, né? No Recife, a seleção da Espanha ficou hospedada lá e, por coincidência, né, eu conheci a gerente do hotel e acabei descobrindo que a história não foi bem aquela. E acabou saindo por um membro da delegação da Espanha que os jogadores tinham sido roubados dentro do hotel, né? Imediatamente a gerente do hotel ficou desesperada, procurou, todos os hotéis hoje são equipados com câmera, ainda mais o hotel lá que era o antigo Recife Palace, né? Hoje faz parte de alguma grande rede, agora eu não me lembro o nome, mas eles tinham filmado exatamente o que tinha acontecido. Na verdade, os jogadores da Espanha fizeram uma festa no quarto, convidaram algumas moças, né? E elas, de fato, podem ter levado alguma coisa. Só que isso não podia ser divulgado, né? Mas o que aconteceu? A imagem que ficou para o mundo foi que se os jogadores da Espanha são assaltados dentro de um hotel categoria 5 estrelas, imagine um hotel 3 estrelas, qual será que é a imagem? Não estou dizendo que é uma imagem real, mas é a imagem que fica. Tem um outro exemplo também, que é bastante conhecido, que foi o seguinte, a questão da polêmica com Manaus. Essa foi bastante curiosa, porque o técnico da seleção da Inglaterra disse, por questões de clima, né, falou assim, puxa, eu prefiro cair no grupo da morte do que ter que jogar em Manaus. Mas por questões de você estar jogando lá num clima, né, úmido, quente, né? E o que acontece? Eu imagino a seleção brasileira, se tivesse que jogar, você prefere jogar na altitude de La Paz ou em Santa Cruz da Serra? Não é nada contra os bolivianos. É jogar numa condição diferente. Mas o nosso querido prefeito de Manaus, ele resolveu responder à mesma altura a declaração do técnico da Inglaterra. E daí ele disse, nós é que não queremos que os ingleses venham para Manaus. O que aconteceu? Por uma ironia do destino, a Inglaterra caiu no grupo da morte e vai jogar em Manaus. E para piorar a situação, no caso de Manaus, eles tiveram, continuou esse bate-boca, né, entre prefeito e o que aconteceu? A imprensa inglesa, que é uma das mais críticas que existe no mundo, uma das mais severas de uma série de coisas, foram para Manaus e aí descobriram que, imagina, aquele que é o pulmão do mundo tem esgoto passando no meio da cidade, você tem pessoas morando em condições indignas, você tem problemas a cidade é uma cidade que não tem as grandes avenidas largas, é uma cidade que foi, enfim, você tem uma série de coisas. E agora, o que acontece? Às vésperas da Copa do Mundo, nós temos São Paulo, ou seja, uma cidade do tamanho de São Paulo, com risco de falta d'água. Já estamos usando a partir de hoje o volume morto da Cantareira, né? Ou seja, fica a imagem, e eu faço assessoria de imprensa para alguns profissionais que trabalham nessa área de água, eles deram entrevistas para Al Jazeera, então vai sair uma matéria sobre isso, deram entrevistas para um canal finlandês sobre esse problema da falta d'água de São Paulo. Temos problemas de falta de energia. Não sei se vocês sabem, mas a energia principal dos estádios para a Copa, a FIFA exigiu isso, é de gerador. A segunda energia é de gerador, a terceira energia que é da rede.
porque não é uma energia que possa trazer confiança. Não dá para piscá-los. Um evento que tem uma audiência como essa não pode piscar. Temos problema na questão de segurança. Então, por exemplo, a Embratur fez aquela press trip, chamou alguns jornalistas de fora para visitar o Brasil. Trouxe, tudo bem, foi minha infelicidade, mas trouxe um jornalista inglês pagando a passagem dele, pagando hospedagem, pagando uma série de coisas. É assim que funciona, perfeito. Só que esse jornalista foi roubado na praia de Copacabana. O que aconteceu? A matéria que ele veio para que poderia ser uma matéria positiva foi de que ele foi assaltado em Copacabana. Então, mas acho que, Rodrigo, acho que é um caso de ser benzido, né? Não, mas eu acho que é questão de vender imagem produtiva. Aí, só para terminar, a última que eu acho que foi a pior de todas da Embratur. O Brasil continuou trabalhando e eu participei de algumas feiras que eu fui ao redor do mundo ao longo desses 7 anos e o Brasil continuou divulgando a mulher brasileira, sim, o samba, o carnaval, a caipirinha. Né? Tínhamos, como a pergunta foi sobre essa questão de negócios, tínhamos a oportunidade de mostrar que o país não era só isso. Porque essa imagem o mundo já conhece do Brasil. Era a chance de mostrar que o Brasil é um país de negócio. São Paulo é a capital que tem o maior público na área de negócios, não é verdade, Bruno? Sim, tínhamos essa chance de mostrar. Rodrigo. E aconteceu isso. Só para terminar, desculpa, Gilberto, só para completar. E o que acontece? Nós tivemos a Adidas, que lançou uma camiseta nos Estados Unidos que tinha referência a uma bunda. Né? E o que aconteceu? O governo agiu rapidamente, falando, não, isso é uma indecência, fazer a Adidas tirou essa camiseta de circulação nos Estados Unidos. Só que o Brasil só vendeu essa imagem. Então é isso, só para completar, que eu acho que foi o grande problema da imagem brasileira. O Brasil não soube trabalhar lá fora a imagem que a gente poderia trabalhar.